Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Quem é Jesus Cristo? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Veremos nesse vídeo Jesus, Deus e os acontecimentos declarando quem é Jesus. Talvez quem é Jesus pareça óbvio para a maioria dos cristãos. Mas é fato que Satanás tem tentado insistentemente colocar dúvida no coração das pessoas, porque através de uma pequena dúvida, grandes coisas são impedidas de acontecerem na vida das pessoas. Se nós não crermos absolutamente que Jesus é o Messias, talvez não creremos também em tudo aquilo que ele diz que é capaz de fazer, na minha vida e na sua vida. Marcos capítulo 10, versículo 29 diz assim: Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casa, irmãos, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Então Deus traz solução através de Cristo para as nossas vidas, nesse tempo terreno e principalmente na eternidade. E aí, quando falamos de eternidade, só Ele tem exclusividade para resolver a nossa situação e ninguém mais. Em Atos 4,12 diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual podemos ser salvos. Ou seja, nós só podemos alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Mas qual é a prova de tudo isso? Deus sabia que teríamos dúvidas e que o diabo tentaria de muitas maneiras fazer com que a humanidade duvidasse. Por isso Deus deixou mais de 300 profecias que se cumpriram e se cumprirão na vida de Jesus. Eu deixei um link aqui na descrição do site Poucos Minutos, onde você encontra todas elas. Jesus cumpriu todas as profecias que apontavam para quem, como, quando, onde viria e de que maneira viria o Messias. Alguns dizem: Jesus fez isso porque ele conhecia as profecias, então ele fazia para enganar o povo. Bom, faz sentido as pessoas pensarem assim. Ele poderia realmente saber as profecias e estar fazendo elas, por exemplo, quando ele entra num jumentinho montado em Jerusalém, e fazer isso para se passar pelo Messias que era prometido. Mas eu tenho uma pergunta. Você escolheu a cidade em que você ia nascer? É claro que não, né? Ninguém escolhe a cidade que nascerá. Quem escolhe são os nossos pais, e muitas vezes nem escolhem, não é assim? É a circunstância do dia a dia. Jesus também não escolheu nascer em Belém, mas ele nasceu em Belém sendo descendente de Davi para cumprir as profecias. Vamos ver o que diz no livro de Miqueias. Miqueias 5:2 diz: O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num tempo muito distante. O livro de Miqueias foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E nós podemos ler lá em Mateus 2, versículo 1, o cumprimento dessa profecia. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judá, quando Herodes era rei da terra de Israel. Esse é apenas um exemplo, mas você encontrará vários outros em nosso site. E Deus também declarou abertamente sobre Jesus Cristo. Em Mateus 3,16, ele diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus disse abertamente às pessoas que estavam ali que Jesus era o seu filho querido. Jesus disse: Eu sou o Messias. Lucas 4,16 diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme era o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras. Ele deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito.
Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar e libertar os presos, para dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Essa profecia, ela está lá em Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 2, ok? Então Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos dele. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das profecias sagradas que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus falou claramente para o povo de Israel: ele era o Messias que havia de vir. O fato é que o nascimento de Jesus, sua vida, morte e ressurreição dizem que ele é o Messias. Mas alguns inimigos de Cristo dizem: foi invenção dos apóstolos, Jesus não ressuscitou. Agora eu te pergunto, além das evidências históricas, você sofreria por uma mentira? Bom, nós vemos que quando as pessoas são torturadas, elas confessam até crime que não cometeram. Mas sustentar uma mentira, mesmo sendo torturado como os apóstolos foram, é certo que isso é impossível, eles não fariam isso. E após a ressurreição, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15, versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, ele foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, como está nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Claro que tudo isso, além dos milagres realizados no passado e ainda hoje. Aliás, eu falei com ele hoje. Ele abriu o acesso direto entre o ser humano e Deus. Sem pastor, sem padre, bispo, líder, apenas eu e Deus, você e Deus. E eu não estou dizendo que os líderes religiosos não são importantes, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu tenho acesso a Deus e você também pode e tem acesso para se relacionar com Deus. Vamos ver o que fala em Hebreus. Hebreus 10, 19 diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. Por meio da cortina, isto é, por meio do próprio corpo de Cristo, ele nos abriu um novo e vivo caminho, um acesso até Deus através das nossas orações. Bom, na prática, como eu faço então para conhecer e viver o plano de Deus da salvação? Lendo a Bíblia, louvando a Deus e orando ao Senhor todos os dias e participando de uma congregação, de uma igreja. Na minha igreja? Não. Na igreja de Cristo, aquela em que Cristo te direcionar. Jesus veio para nos preparar para sermos cidadãos dos céus. Se acreditarmos que ele viria, e ele veio, e também acreditarmos que ele foi para Deus para nos preparar lugar e que voltará no futuro para nos levar com eles, nós viveremos o plano de Deus. Se eu e você entendemos e vivemos essa palavra, o inferno perdeu mais alguns. O que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos proclamadores dessa verdade, da boa nova, do Evangelho, por onde nós estivermos, através das nossas palavras e das nossas atitudes. Jesus Cristo, sem dúvida alguma, é o Messias. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br